Você acorda com uma gritaria na rua. Parece um bêbado gritando e xingando os nazistas. É o Vamos nosso se fuder! Vamos se fuder, esse filho da puta, nazista, não fala não. Ah, vai no cu. Dali um pouco um destacamento de soldados passa e apreende o mendigo. E leva ele embora. Você ouve um barulho de carro indo embora. Mas seu. Meu Deus, foi muito rápido Mas seu aqui. soldado. Sai pesado. Beleza, é o seguinte, Lucas, eu tenho uma Fala, pergunta. mano. Tendo em vista que eu, por muito tempo, fui um dos líderes, né? Dos rebaixados, meu nome é o plebeu e os Párias. pares. Por muito tempo eu fui um dos líderes dos pares. Eu gostaria de saber, tem como eu saber onde o monstrinho aí do Paulo está? Não, o monstrinho do Paulo não, mas você tem 3 vampiros aí que estão meio que na tua aba, né? Se você não existir, eles são párias. Sim, Mas você tem 3 vampiros aí que fazem parte da sua matilha, estão morando aí com você na sua casa, na sua residência de 2 andares. tá ok. Cara, eu vou descendo, vou atrás desses caras. Ok. Você pode. Eles estão acordando também, que nem você. Beleza. Marujos, vamos para Convés, que é a sala, viu? Só pra saber. Enlouqueceu, Um velho. deles já se põe assim, sabe? Já levanta, né? E aí ele cutuca assim, o outro levanta também. Mas você sabe, tem aquele terceiro. É o seu beta. Ele olha pra você, lambe os dentes assim, levanta, dá aquela batida na roupa e segue atrás dos outros, assim, sabe? Beleza, eu vou falar primeiro com esse aí. André, é o seguinte, eu acho que pro nosso próximo salto de vida, nós precisamos encontrar aquele rapaz que conseguiu sobreviver por 20 anos estando naquela condição de... Meu Deus, eu preciso decorar esses nomes. Pária. Não, ele não é pária, ele é Herege. 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 Não, herege. E... como é que se diz? Vocês estão me zoando porque eu não cacei ele no downtime. Porque eu podia ter matado ele, tinha opção lá. Matar o fulano aí. E eu não matei, eu deixei ele vivo, que é pra ele poder brincar. E vocês estão me fudendo por causa disso. Ó, O senhor Ó. Hayden. Cara, pode falar. Eu dou todas as informações que eu já sei sobre ele, saca? Tipo, todas as informações que eu já tinha sobre ele, que eu soube nesses 20 anos e tudo mais, entendeu? você vê que tem dos 3, o mais lerdinho. Ele fala assim, mas ele conseguiu sobreviver 20 anos sendo procurado. Você acha que a gente vai conseguir achar alguma coisa? Aí ele leva um pescotapa do cara, assim, sabe? Ele leva um pescotapa do cara, fala, a gente vai procurar. Mas você tem ideia? O cara fala assim contigo. Capitão, meu capitão. Meu capitão. Até dá um sinal assim, com a mão mole. Sim. Você teria alguma ideia, já que és tão sagaz, de onde nós poderíamos procurá-lo? É o seu beta. Meu beta, né? É. A pergunta em off, eu tenho? Como assim? Eu tenho? Você tem o quê? Eu tenho essa informação que ele tá perguntando? Eu tenho alguma ideia de onde começar a procurar? Não. As informações que você tem é o que é em o que o seu personagem soube dos últimos anos, assim. Porque o Paulo sumiu do radar, né?
Não, quer saber? Eu vou dar uma missão mais fácil pra vocês e eu resolvo essa situação. Como é o nome do meu Nemesis? O seu Nemesis é o Novak. É o seguinte, vocês vão atrás daquele comandante nazista que... Não, ele é um vampiro. Não, eu tô falando do comandante nazista. Ah, perdão. Ok, continue. Eu entendi errado. Perfeitamente. Vocês vão atrás daquele comandante nazista, dê uma cheirada nele aí, ver se ele não tem nenhum dos predadores por trás dele. Se tiver algum dos predadores, vocês apenas me avisam que vocês sentiram que ele ali deve ser alguma propriedade de alguém. Caso não, vocês usem suas manhas aí e mandem uma informação do Novak. Diz que ele é um comunista e que as ordens são pra caçá-lo e não é pra prender não, é pra usar lança-chamas e granada mesmo. Ok. E deixa que eu vou atrás do Hilbert. Cara, é o seguinte, eu já saio, né? Eu vou na frente, né? Como alfa. Eu me transformo num morcego. Eu uso um ponto de sangue pra aumentar minha força. Opa, não. Ah, sim. Sim. Eu uso um ponto de sangue pra aumentar minha força e vou que nem um trovão atrás do meu eterno meu eterno patrão, né? A pessoa que eu mais devo na minha vida, que é o clima. Porque eu tô indo atrás dele por quê? Porque ele é o cara que me ajudou a encontrar o caixão, então provavelmente é o cara que vai encontrar. Porque eu tenho um bom coração. É exatamente isso. A gente tem certeza disso. Perfeitamente. Bom, então a gente aproveita e já faz aqui o roleplay do Senec. Você desperta na sua casa. Você vê que os negócios não andam tão bem, porque várias alfândegas, várias taxas, vários subornos, o tempo de transporte da mercadoria dobrou quase, o valor dela também não. Tipo, algumas empresas rivais parecem que estão se dando bem com esse negócio da guerra, mas você ainda não. E você tem essas duas propostas roleplay que você recebeu, tanto do Alexis quanto da Neta. Uma proposta de cada, né? E aí você tem que decidir isso. Sem contar com o Hilbert, que está morando em um dos seus galpões. Uhum. Cara, é uma decisão um pouco difícil essa, porque eu não sei exatamente o que eu posso ganhar com a Neta, é uma incógnita, certo? E eu não sei como é que tá o humor do mestre, até o momento tá bem interessante, mas... O humor do mestre, velho. Tá cinza, tá nublado. Não, aqui não tem meta não, cara. Aqui é... né? Ó, eu Já posso te adiantar que, Alex, assim, dos dois é favor maior. Pois é. Cara, os dois é favor maior? Correto. Ah, você não disse isso antes. E não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Você tem que obrigatoriamente escolher um. A sua empresa não comporta os dois. Ok. Pois eu estou, né, acordado. Minha empresa, saber como é que tá a situação, não está favorável, né? Tá difícil para todo mundo a coisa. Alguns infelizes estão conseguindo me ultrapassar, vamos dizer assim. O que é até normal, é claro, mas eu como empresário não encaro isso com bons olhos. Então eu fico pensando nas duas possibilidades e acho que está na hora de ser um pouco mais ousado. Enquanto eu estou sentado no meu escritório, eu penso, bom, eu poderia já
me livrar do Alexis se eu conseguisse transportar essa biblioteca. Mas ele é muito arrogante e difícil de lidar. Eu acho que está na hora de tomar uma decisão ousada. Aí eu grito pra fora, deixar a porta entreaberta. Damian! Ele aparece. Assim, já mais velhinho, já mais caquético, né? Senhor. Não tão rápido quanto antes, mas sempre presente. Né? Damian, faça-me um favor. Convide a senhorita Neta para um chá. Eu gostaria de trocar alguns detalhes com um serviço que iremos fazer. Faça isso o mais breve possível. E chame o nosso hóspede também. Muito bem. Demorará algumas horas. Aí ele sai assim. Você vai fazer alguma coisa nesse meio tempo? Não, até o momento eu já estou decidido qual vai ser minha ação, então eu vou aguardar a unificação dos personagens aí. Ok, nesse meio tempo, um vampiro começa a bater assim na janela, assim. Ele quebra, né? Cara, na verdade não, ele vai procurar uma brecha, não é possível que não tenha uma janela aberta aí nessa porra, né? Porque ele é um vampiro que ele gosta da coisa mofada, né? Me dê prejuízo não, tá vendo que a situação tá difícil? Não, primeiro, eu não quero quebrar a janela do cara que eu vou pedir favor. E segundo, eu não vou me dignar ficar arranhando janelinha, né? Aí, por favor, né? Eu prefiro ir embora. Se tiver tudo fechado, bora e foda-se, né? Não, sem grilo. Você vira névoa, entra e se materializa na sala do Senec. Só que nesse meio tempo... Tava nas costas, assim. Isso. Nesse meio tempo, Cyril Migrov. Você desperta. Você ainda tá na torre ou se mudou pro centro da cidade? Na torre. Pode assumir. Eric! Ele aparece. Senhor? O que temos para hoje, meu querido? Senhor, tanto eu como Yorick trouxemos 3 camponesas. Temos várias opções, então. Sim, senhor. Traga-me 2 delas. Após a noite da caçada, os camponeses se tornaram um pouco mais amigáveis. Dóceis é a palavra, meu querido. Dóceis. Sim, senhor. Perdão. Traga uma de sua escolha e peça para que Yorick escolha uma que também seja de sua escolha. E venham para cá, meus amores. Ok. Ele sai, não dá nem um minuto, ele retorna, ele e Yorick. Assim, o Yorick e o Eric, eles começaram a apresentar assim, cabelos brancos, mas assim, pouquíssimas rugas apareceram no rosto e a vitalidade deles se mantém a mesma, né? Obviamente, sabemos por quê. Eles chegam assim, sabe, com 2 camponesas. O Yorick chega com uma bem alta, sabe, uma mulher adulta. Sim. Uns 26 anos. O Eric chega com uma camponesa nova, adolescente ainda, cerca de 17 anos. Você vê que a camponesa do Yorick, ela é bem alta, ela é forte, tipo, de trabalho braçal. Tá. E a camponesa que o Eric traz, se bater um vento, leva ela voando. Tá bom. Mas a quantidade de sangue é a mesma, né?
Correto. Uma coisa, Lucas, o que me levaria a transformar alguém em um predador ou não? Cara, você reconhece aquela presa, você reconhece que ela tem valor. Uhum. Existem inúmeros motivos. Tá. Solidão, companheirismo, que nunca acontece. Você reconhece que aquele ser humano é valioso demais para se perder no tempo, acidentalmente, ritualisticamente. A sua cabala precisa aumentar ou expandir. Esses dois são úteis, porém são úteis apenas. Olha, eles excedem. Tipo assim, você não enxerga eles mais como humanos, sabe? Sim, eles estão no meio termo. Não falo pela questão de vampírico, assim, sabe? Mesmo que você deu sangue pro cara por 100 anos, assim, o cara não... Falei muito, né? Mesmo que você deu sangue pro cara por 30 anos, o cara ainda é humano, ainda é um saco de carne. Okay. Entretanto, o Eric e o Yorick, eles demonstraram que são pessoas bem aptas, eles não são capazes de realizar rituais em si, por motivo de magia, mas assim, eles conseguem preparar. Você já não precisa preparar, eles preparam tudo. Ok. Entendeu? A única coisa que falta para eles é a faísca mágica, sabe? Ou seja, você vê que eles têm uma condição maior que um humano normal, apenas um saco de carne, sabe? Tipo, mas um detalhe que você repara é eles são assim juntos. Falta uma coisinha no Yorick, falta uma coisinha no Eric. Eles se complementam. Sim. Tá, vamos só para encurtar um pouquinho, porque a gente já tá... Mas eles não se gostam. Tá, eu imaginava que não. Eu me alimento. Eu vou... Você lembra das opções de alimentação? Sim, Quer que eu revise? a minha opção de alimentação é não... É parar quando eu quiser. Ok. Eu tenho mais uma, é isso? São duas? Você é monstruoso, correto? Sim. Você tem duas, sim. É parar quando eu quiser e que a vítima me esqueça. Ok. Tá? E eu vou me alimentar no total disso aqui que eu estou mandando para você. Ok. E eu vou alimentá-los com isso aqui que eu estou mandando para você. Ok, elas ficam bem enfraquecidas. Os ferimentos delas ficam expostos. Uma das opções é eu esconder os ferimentos? Sim. Tá bem, eu gasto um ponto de sangue e escondo os ferimentos delas. Vamos manter as aparências, não é? Ok. Essas camponesas, elas foram colhidas hoje. Colhidas, olha que maravilha. Sim. Colhidas, Então elas acabariam... Seria sentido falta delas, correto? Correto. Tá bom. Se elas sumissem, seria. Tá, eu peço para que eles levem elas. Oi. Assim, você pode abrigar. O Eric fala assim: meu senhor,
nós podemos abrigá-las, elas podem se tornar funcionárias da residência. Muito bem. Então traga-me mais 2, eu faço a mesma coisa. E as 4 viram funcionárias da residência. Ok. Elas vão ficar de cama, obviamente, por um período aí. Né? O Yorick e o Eric vão ter que dar comida pra elas. É uma gripe terrível. Ok. Mais alguma coisa? E eu vou pra cidade. Eric, prepare minha carruagem, por favor. Ok, ele prepara, dali um pouco a carruagem para em frente à torre, ele tira dos estábulos lá. E tá pronta para você ir. Tá bom. E a gente vai da cidade. Na ponte, vocês são parados por um posto de checagem. Eles pegam os documentos. Você providenciou... Só pergunta assim, você providenciaria documentos ou você hipnotizaria sempre? Não, eu providenciaria documentos. Eu sei o quanto é importante se mesclar essa sociedade de gado. Ok. De gado, e você percebe... De gado rebelde. Ok. Você percebe que tem um policiamento maior, tem vários soldados na rua. Tá. Durante o dia houve bombardeios, aqueles que eu falei, entendeu? A ruínas. Ao longe você ouve alguns tiros. Durante a noite você tem o toque de... Ainda não tá rolando o toque de recolher. Eu tô numa loucura de não perceber exatamente o que tá rolando, saca? Eu tô tão longe da sociedade humana que eu tô um pouco ignorando esse lado da guerra. Eu continuo agindo da mesma forma como eu agia, só que assim, ok, eu tenho que ter papéis? Tá bom, tá aqui os papéis. Mas eu continuo andando de carruagem com 6 cavalos, tendo cocheiro, tipo... Ok. Tá? E eu vou pras redondezas do castelo. E ao chegar próximo ao castelo, eu vou adentrar o castelo e vou me encontrar com o meu príncipe. Perfeitamente. Isso vai levar um tempinho, então enquanto isso eu vou rodar o Paulo. Bom, você acorda no meio dos engradados dentro de um dos depósitos do Senec. Você ouve barulhos de conversa. Você percebe que tem alguns soldados conversando, questionando os funcionários, mas estão do lado de fora e por enquanto eles não fazem menção de entrar nada. Então eu me aproximo à porta para ouvir o conteúdo dessa conversa. E eu tô fazendo isso assim, sempre ficando atrás de um engradado, porque se eles abrirem a porta, eu não quero que eu seja a primeira coisa a ser avistada. Olha, eles estão questionando o conteúdo do armazém. O funcionário mostra mostra o inventário. E aí os soldados duvidam dele, eles querem checar. E aí eles falam que não, e aí eles molham a mão dos soldados e os soldados vão embora. Exatamente. Os empregados Isso é sabem bom que eu para os falei? soldados e é ruim pro... Não, eles sabem que esse é um armazém especial do Senec. Por isso que eles subornaram os guardas e não deixaram eles entrar. Essas são as ordens. Porém, a grana tá ficando... O suborno tá pesando. E o Senec sabe disso. E você sabe que o Senec sabe disso. Cara, então eu quero seguir esses oficiais, né? Esses soldados. Oficiais não, né? Soldados. E eu... Não. Pode falar. Pode falar. Não, pode é falar. que...
você vai seguir. Você pode continuar seu raciocínio. Tá, ok. Então eu me transformo também no morcego. E vou seguindo eles, o carro que eles usaram, pela noite, assim, pra me aproximar do local onde eles descobrir por que eles foram justamente para esse armazém. Quais têm sido as ordens dos nazistas? Ah, tá. Não, isso é uma investigação rápida. Os caras estavam só patrulhando a região e simplesmente invocaram de ir no seu armazém. Mas eles vão em outros, eles entram, eles vasculham. Você vai ficar muito tempo. No terceiro armazém, eles encontram algumas pessoas escondidas e arrastam, dali um pouco chega um caminhão, eles algemam as pessoas e jogam nesse caminhão. Esse armazém é do Senic ou de outra? Não. É de outro, é ali da Redondeza. Você repara que essas pessoas que eles jogam dentro do caminhão, eles têm uma estrela costurada na roupa. Ok. Cara. Por um lado, Vai lá, ia ser Salim. bom chamar a atenção dos vai. nazistas para esse armazém, né? De outra empresa, né? Não, já foi chamado, sabe? Eles invadiram lá o armazém e pegaram 3 pessoas e prenderam essas pessoas. Não, você não Ah, entendeu o o que eu dono- quis dizer. Eu tô falando de chamar a atenção com alguns corpos de nazistas, né? Encontrados. Uma patrulha que não voltou. Cara, eu vou falar uma coisa que é muito triste. Isso é um meta. Não sei se é meta, mas é um off-game. Eu tô num dilema muito grande, porque o mais fácil mesmo seria se alimentar de judeus, porque ninguém ia perceber a falta desse pessoal. Não é? Não Dentro dessa realidade, se a gente for seguir a risca, a narrativa, essa é a verdade. Porém, a única coisa que eu não gosto nos jogos, enfim, nos meus jogos eu bani. O Lucas eu nunca falei, a gente nunca conversou sobre isso, mas a única coisa que eu bani nos meus jogos é estupro. Tá. Não. Já que a gente tá sinto numa... bem apoiando nazistas, cara. Já que a gente tá numa situação... A questão aqui é complicar. Não vamos chegar no. Não vai rolar estupro aqui. Mas eu tô falando de estupro. Falei que a única coisa que eu aboli nos meus jogos é estupro. Se, no meu caso, não teria nenhum problema dentro da narrativa de fazer o meu vampiro se alimentar de judeus. Entendeu? Isso que eu tô dizendo. Então, aqui a questão é isso, né? Vocês têm que lembrar que vocês já não. A humanidade de vocês já não é lá essas coisas. A gente está inserido em um contexto de 70 anos atrás. Né? Tem tudo E isso. outra coisa, na verdade, pô, segue a interpretação, entendeu? Por exemplo, meu personagem ele não vai ter essa situação, mas é porque ele é um alfa agora, ele tem que se provar o tempo todo. Então ele ficar se alimentando só dos fracos, entendeu? Não, mas é que então de vez em quando ele pega ali eu tô levantando alemão. Isso, eu tô dizendo, eu tô fazendo isso não por uma questão de etnia, eu tô falando isso é uma questão de interpretação. Meu personagem é esse e acabou, entendeu? O que ele for fazer, ele vai fazer. Então, esse é um disclaimer que eu tenho que fazer agora. A história se passa num período terrível da humanidade. Exatamente. Os pontos de vista, mesmo dos jogadores, não é o mesmo dos personagens. Exatamente. São criaturas terríveis, são vampiros. Grandíssimos filhos da puta, e é isso. Exatamente. A gente. Eu, por exemplo, posso dizer por todos, a gente abomina toda a situação que aconteceu naquela época e que acontece ainda até hoje, essas coisas. Mas vamos resumir que eu ainda tenho que matar vocês até o fim da noite. Tá, ok. Tô brincando.
Eu só Cara, falo isso pra gerar tensão. Atrás de toda brincadeira, né? então tá, o que eu vou fazer são duas cocitas, né? Cocitas. Tá bom. Eu me adianto para os próximos armazéns. E qual é a ideia? Pô, se tinha gente escondida nesse, pode ter gente escondida em outro. Então eu quero caçar em outros armazéns e só pegar uma pessoa, pode até ser o mais velho, não me interessa muito, mas uma pessoa que esteja escondida e esteja ficando para trás e me alimentar dela. E quando eu me alimentar, a gente sabe o que implica. Você expande os seus sentidos? Vampiricamente falando? Paulo? Paulo, é com você. Ah, sim, eu achei que você estava descrevendo já. Tá Não, sem- Não, é uma pergunta. Tá sensualizando a Faço câmera aí e esquecendo o jogo. É. não, eu faço. Então, você expande os seus sentidos e você vê que ainda tem um humano naquele armazém que os caras pegaram 3. Uhum. Entendeu? Você não consegue, assim, com os sentidos ampliados, diferenciar refugiados, gente que tá fugindo e tal. Você precisa observar. Mas você, do jeito mais rápido, você percebe que os nazistas esqueceram de pegar alguém que tá lá dentro. Você sente nos armazéns da região, assim, algumas pessoas. Mas podem ser funcionários, essas coisas. Não, então eu quero me alimentar dessa pessoa que ficou para trás. E eu quero fazer isso de um jeito que não chame a atenção dos nazistas, que essa vítima não faça barulho, basicamente. Ok, eu só vou te dar uma informação e aí você faz a descrição da cena. Porque muda o custo de caça agora, né? Você entra sorrateiramente dentro desse armazém assim, e no meio daquelas caixas não te percebe. Tem uma criança com as mãos tampadas assim, bem escondido. Você percebe que ele tá até prendendo a respiração assim, mas ele não consegue, sabe? O que denunciou foi a respiração e o batimento cardíaco. Mas sabe quando ele tá tentando segurar assim, tá com a mão assim? E aí descreva a sua cena, sua ação. Mas que fila de uma puta, eu com dó de matar judeu, o cara foi matar uma criança. Ô, caralho, como é que eu vou dormir hoje? Ela tem uma cruz, perdão, errei. Ela também tem uma estrela costurada na roupa. Ela não tem condição de brigar comigo, né, bicho? Fazer o quê? Não. Eu vou comer. Não, você é insensível, você não é monstruoso. Mano, tô me alimentando dela, claramente. E como ela é uma criança, né, pra fazer o sangue render, eu tenho que comer órgão pra cacete. Então, Você, como insensível, você tem. Você tem 3 opções. Se você quer que eu relembre as opções de alimentação ou. Não, é só. Você quer o fígado ou os pulmões? Ambos. Não, mas o negócio quando você fala opções, é de não fazer barulho, dela não lutar. Exatamente. Não, tá, eu só quero que não faça barulho, que não chame a atenção dos outros na área. Ok. Ô Lucas, a gente pode fazer uma pausa agora, nesse momento, pra transformar o Hilpert em monstruoso ao invés de insensível? Vocês todos acham que merece? Eu e o Dimitri achamos, a gente é 50%. Com certeza. A gente é Cara, até eu 66% acho, da... comi uma criança. Mano. O cara se alimentou de uma criança judia no meio da guerra. Não, judia ou não, indiferente. Ele se alimentou de uma criança, velho. Pode alterar aí. Tô mudando aqui, velho. Hitler não faria melhor. Tem nem história, Caralho, mano. mano. Pô, eu vou chorar, velho. Mãe, mais uma coisa que eu não queria ter tirado esse desgosto, mãe. Desculpa. Ai, gente. Cara, a sorte que a mãe nem assiste esse negócio aqui. Ah, não, a minha também não vai assistir, você tá maluco. Eu acho que ela nem sabe o que é direito. Ô, Lucão,
Diga. Fala, monstruoso vai pra 14 pontos de sangue, né? 15. O máximo de monstruoso é 15. Então tá ótimo. Mas eu te mandei aqui o tanto de sangue. Não, tranquilo. Bom, você vai fazendo a soma aí dos valores. A gente vai perder follower nessa, velho. Ô, gente, Vai. continuam seguindo a gente, porque a gente é legal. É só que é um canal de terror jogando com vampiro no meio da Segunda Guerra Mundial. So sorry. Ok. Gente, a gente tá com 13 followers. A gente começou esse jogo com 8. A gente ganhou 5 followers Obrigado. Galera, só nesse obrigado. pedaço de Vocês jogo. superam. Muito obrigado. Ok, gente. agora digerindo essa cena. Não, digerindo a cena. digerindo. Lucas, que tipo de terminologia é essa, velho? Eu tô sendo cruel! Você. Cara, os seus sentidos ampliados, que se estendem assim por vários metros, você percebe que houve um caminhão de entregas chegou lá no armazém e estão procurando por você. Paralelo a isso, você se alimentou. Paralelo a isso, o caminhão dos soldados nazistas que estavam levando os prisioneiros se afasta no sentido contrário. Ok? Não, então, qual que é o caminhão que estão me procurando? Onde isso? Você tá a 3 armazéns do seu. É uma região de depósitos, assim, sabe? Não, isso tô ligado. Você tá a 3 armazéns do seu. Os seus sentidos, assim, mais ou menos começam a detectar que chegou um caminhão e tá questionando sobre você. Tá te procurando, tá chamando o seu nome dentro do armazém. Você ouve o eco. Hilbert, fomos enviados por Seneca. Hilbert. Você percebe o eco reverberando. Fora os insetos e os humanos, assim, você também percebe que o caminhão com os soldados que você estava seguindo e os prisioneiros judeus está indo na direção oposta. Tranquilo. Pro lado. Me transformo em morcego novamente e volto voando pra lá, cara, pro outro galpão. Mas eu não mudo de forma imediatamente. Eu chego pelo galpão, eu analiso o contexto desses caras, se eles estão fazendo isso mesmo. Se eles são confiáveis ou não. Né? Não se eles estão fazendo isso mesmo. Se eles parecem mesmo ser funcionários. É o Demi. O Demi se conheceu. Ele tá mais velho, tá meio corcunda, assim, sabe? Usa uma bengalinha. Ele tá parado com a boa e velha pranchetinha dele, assim, tá lá na porta, assim, ele fechou a porta nas costas dele, tá com a pranchetinha dele e a bengala, assim, sabe? Ele tá lá, assim. Hilbert. Eu me materializo na frente dele, assim. Quer dizer, eu já era matéria, mas enfim, eu me transformo na forma vampírica mesmo. Né, eu reverto a minha transformação. Eu Ele busco se um pedaço de fígado, assim, tá ligado? Tipo um pedaço de fígado do dente, jogo assim, meio do lado. Cara, ele tá com cara de nojo, mano. Ele não sabe. Ele se perdeu nos pensamentos dele. Você chocou ele. De velho. Ele para. Pra que fazer isso com o coroa? O mestre Senec solicitou a sua presença na mansão. Eu vim buscá-lo. Pois bem. Então vamos. Não deixemos nosso amigo esperando. Ele faz um sinal assim pra você esperar. Ele sai. Dali um pouco abrem as portas, entra o caminhão, assim, sabe? Aí ele fala, ó, na carroceria. Ele bota só a cabeça pra fora, assim, na carroceria. Eu subo na carroceria, eu acho um lugar mais digno pra sentar e fico ali até o caminhão chegar. Não, aí o caminhão parte com você. Cara, eu vou encurtar o tempo. Claramente. Jacob e Senec, vocês querem ter uma conversinha de
Vocês têm uns 20 minutos na frente antes Claro. deles chegarem. Primeiro porque eu não sei nem se ele vai liberar a informação que o Raiden tá com ele, né? Ok. Perdão, eu não sabia. Vai lá. Vocês têm. Eu começo com um papo furado assim, estalando o pescoço aí. Senhor Raiden, tudo certo pro baile de máscaras? Raiden sou eu, velho. É cena. Porra. Senec Clima. Seu Senec, tudo certo pro baile de máscaras? Então, Diego, eu confesso que eu não tenho mais informações. O Dami está cuidando de tudo e, pelo que eu andei percebendo, há algumas variáveis atrapalhando muito os meus negócios. Então, foi se adiando, eu ainda vou verificar quando isso vai ocorrer e se realmente está viável a realização. Adiar é ótimo. Eu acho que realmente a necessidade urgente que eu tinha antes, após esses 20 anos, diminuiu. Mas outras necessidades vão surgindo. E eu gostaria de saber, como homem informado que é, se você tem alguma informação sobre aquele pianista que tem o rosto estampado pela cidade, colocado por aquelas crianças servindo aos nazistas. O pianista? Senhor Raiden. Ele de muito foi minha ajuda há 20 anos atrás, e sinceramente eu acreditei que ele ia morrer, tendo em vista que aquele mago maldito está na cola dele, mas 20 anos depois nunca ouvi falar que ele fora capturado ou morto. Então eu acredito que ele possa ter escapado, e se ele ainda estiver pela cidade, tenho certeza que ele pode me ser muito útil. Entendo. Então, você está à procura dele há quanto tempo mesmo? Alguns minutos. Ok, então realmente é aceitável a sua condição de não tê-lo encontrado, não é? Eu vou encontrá-lo. Eu tenho um bom faro. Mas da última vez que eu não fui capaz, eu pedi para o senhor, e você se mostrou uma capacidade maior de encontrar coisas e pessoas mais do que eu. Por isso estou aqui neste momento. Entendo. Só para ter certeza, o que irá fazer quando encontrá-lo? Bem, eu acredito que se eu contar seria um favor cruzado. Esperto. Muito. Só queria ter certeza se não há nenhum envolvimento do mago nisso. No dia que eu começar a trabalhar para aquele mago, vou deitar na beira do rio e esperar o sol nascer. Nunca se sabe. Realmente, nunca se sabe. Bom, como você já me foi bastante franco, não é? Podemos dizer até que não temos nenhum atrito, não é mesmo? Nunca Como tive. se senta? Eu trarei uma bebida para você. Não sou como os outros predadores. Essa questão. Existem aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto, independente das dívidas que me prendem. Eu vou pressupor que eu não sou que você tenha algum desafeto. É exatamente isso. Eu não tenho desafeto com você mesmo com relação à dívida que eu tenho. Eu vou pagar no dia que você chamar por ela. Não tenho medo do que qualquer coisa que seja. Eu sei que sou capaz de fazer qualquer coisa. Ótimo. Então, sente-se. Aguarde um pouco. Eu irei ajudá-lo. Não vai demorar muito. Quer beber alguma coisa? Que não sejam meus empregados, é claro.
Eu fico assim com uma cara assim meio de ponto de interrogação, assim, tipo. Tá, a gente vai conversar aqui até aparecer um empregado e você mandar ele atrás, ou como é que é? Tipo assim, eu não falei isso, mas eu fico assim com uma cara assim de ponto de interrogação, sabe? Não, cara, é porque as minhas bebidas são guardadas. Né? Não, eu fiquei assim, ponto de interrogação no sentido assim, como é que isso vai ajudar a encontrar o Raider, sabe? Tipo, isso foi uma cara assim, tipo. Realmente. Pois bem, eu vou só ganhando tempo, servindo uma bebida a ele, enquanto o Dama chega, né? Porque eu acredito que ele vai trazer primeiro o Hilbert do que a... Hoje o nome... Aneta? Sim, Aneta. Ah, tá. Enquanto isso, a gente fica conversando os acontecimentos dos últimos anos, desde que nos vimos pela última vez naquela cena trágica. Foi bastante trágico mesmo, mas finalmente consegui pegar o meu posto de direito. Bom, E já tem mais alguns pra galgar. Dá 20 minutos, chega mais ou menos ao mesmo tempo. Chega a Aneta primeiro, sabe? Ela chega num carro, você mandou o carro. Ela entra pela porta da frente. O Hilbert tem tempo de ver a Aneta entrando pela porta da frente, enquanto o caminhão contorna e entra numa garagem, sabe? E o Damien fala, olha, o mestre está esperando você no escritório dele. Provavelmente. Eu acho o meu caminho. E aí eu vou subindo até o escritório, mas eu fico meio ressabiado pela Aneta. Então, porque da última vez ela não foi muito útil para nossa causa. Então, o que você vê é a Aneta entrando. Isso agora para todo mundo. Vocês estão na mesma residência em cômodos diferentes. Você vê a Aneta entrando no escritório por trás. Quer dizer, você por trás vê a Aneta entrando no escritório. Vocês dois veem que a Aneta entra no escritório. Hilbert, você vai entrar atrás dela? Eu dou alguns instantes, eu espero eles começarem a falar, sinto o tom e entro. Se você esperar, Aneta, você vai saber pra que, mim, o Jacob tá lá dentro. A Aneta pra mim é uma inútil, eu nem me ignoro a existência, entendeu? Como se tivesse entrado uma pedra. Assim. Você falou que se eu esperar, eu vou saber que o Jacob tá lá? Sim. Tá ok. Já volto. E entra mesmo assim. Sim. Ah, beleza, ótimo. Agora a gente já resume. Estão todos vocês na mesma sala, o Jacob vê o Hilbert entrando. A Aneta se apresenta e quando vê o Hilbert do lado, ela... Você aqui, o que está acontecendo, Senec? Olá. Fique bastante calma, ele não é... Cara, eu faço um sinal pro Senec, assim, tipo assim, caralho, tipo, tu vai eliminar a Neta aqui agora, sabe? Tipo assim, perguntando, assim, como perguntando, assim, bicho, o plano ousado, sabe? É agora mesmo, tá com o carrasco ali atrás. É sinal ou é voz? É sinal, né? Não, eu faço tipo assim, só uma olhada assim, tipo, eu só botei fé assim, na Aquele balão de ousadia. pensamento. Exatamente. Ok. Ela está se sentindo intimidada pela presença de vocês. E é bom mesmo. Calma. Apenas sente. Hilbert tem apenas assuntos a tratar com Jacob. Eu aceno assim para o Jacob. Você veio a meu pedido. Eles dois apenas... Bom. Coincidência. Eu fico olhando, olho pra Neta, olho pro céu. Ela te questiona assim, mas espera, vamos tratar de negócios de acordo com aquilo que já tínhamos conversado,
Ou por que eles estão aqui? Qual a ligação que eles vão ter com a proposta que eu lhe fiz? A ligação vai depender muito do tipo da especificação que você dará para a proposta. Porque convenhamos, minha cara, e se fazer, não é? Todos algum auxílio. Porque eu tenho prestígio fora e a minha palavra, e eu darei a minha palavra a seu favor. Quando e se for necessário. Eu reconheço essa dívida que eu tenho com você. Muito bem, eu Você decidi confia nela? aceitar. Perdão. Eu sei que as divergências aqui, mas os meus negócios apenas eu trato, tá bem? Então, se não se importa, eu me levanto e vou até ela, puxo pela mão e vou saindo para fora do escritório para deixar eles dois um pouco à vontade, enquanto eu vou andando com ela no corredor, certo? E digo, apenas me dê mais detalhes. O que exatamente você espera? Ela abre a bolsa dela, sabe? Ela tem uma lista, algumas folhas de papel, e ela fala assim: olha, a minha proposta para você é exatamente essa. Você vai contratar esses homens, claro que não todos de uma vez, nunca todos de uma vez. O que ela quer exatamente de mim? Então Uma ela lista de homens que eu preciso contratar. Exatamente, ela fala para você ir contratando aos poucos, por semanas, é claro. Não, se você fizer um contratar tantas pessoas assim de uma vez, você vai levantar suspeitas. Ela pode trazer as pessoas para os seus locais de seus galpões, para suas garagens, né? E ela fala assim que ela pede também que você ceda o número necessário de pessoas para suas funções de transporte. Às vezes, geralmente, vai um motorista e um carregador. Aí ela pede que vá um motorista e 3 ou 4 carregadores. Às vezes mais, entendeu? Ok. Entendo. A natureza desse pedido é sigilosa? Ou eu posso saber em que estou me metendo? Afinal de contas, são pessoas entrando na minha empresa. Ela fala que alguns dos seus funcionários não vão retornar. Bate assim uma certa consciência, sabe, no humanista, e pensa: ok, os fins justificam os meios, não é? Nem todos. Eu não diria isso. Mas se isso vai ajudar você a concordar comigo, sim. Que filha da puta. Que escravo. Não, nem dorme hoje. Ok. Então, temos um acordo. Eu farei isso. Eu pego assim a lista, certo? Olho a quantidade de nomes, penso: eita, como é que eu vou fazer esse corte pessoal para colocar esses outros? Cara, ela te deu uma lista, tem mais de 200 pessoas aí, sabe? Quando ela falou assim, não contrate tudo de uma vez porque você vai levantar suspeita, não é brincadeira não. Exatamente. Você não tem capital para absorver tudo isso de gente. Uhum. Não,
trabalhando com empresa, mas tem corte pessoal, sabe? Uhum. Mas vai demorar. Sim. E ela te agradece, assim, ela fala, eu já vou mandar amanhã mesmo alguns dos meus... ela fala, alguns dos meus lacaios vão encaminhar essas pessoas. Está certo. Eu peço que você também não fale isso com os outros vampiros. Isso não é muito bem visto na nossa sociedade. E que você evite também comentar com o príncipe. Se ele não souber disso, é melhor. Eu fico, sabe, digerindo aquela última parte. Ok, é claro que concordamos que você não viu ninguém além de mim no meu escritório hoje também, não é? Ela faz que sim com a cabeça, certamente. Muito bem. Então, temos um acordo de longo prazo. Aí ela te agradece e aí ela pede, com sua licença, então eu vou me retirar. Eu aguardo assim o mordomo para ir acompanhar ela até a saída. São dias perigosos. Beleza, ela sai. Isso é um favor grande ou pequeno, Lucas? Cara, é Favor muito grande. Grande, né? É, um Enorme, favor grande. grandão. Por favor, enorme. Eu botei o meu na reta e agora eu não sei onde eu me meti aí. Porque, não sendo pro príncipe saber, é porque realmente é algo... Você deveria ter pensado antes, garoto. Agora, Talvez as maquinações estejam por um fio. Agora tem então. dois lados da história, né? Bom, enquanto isso, lá atrás no. Cara, enquanto escritório, isso, então, na Batcaverna, né? Eu viro pra ele. Senhor Hayden, há quanto tempo? Aí eu estendo a mão assim pra apertar assim, a mão dele. eu olho com desconfiança pra mão. Olho pra ele assim. Eu olho Eu não assim. entendi direito a natureza desse encontro. Eu olho nos seus olhos e falo assim: se fosse uma questão hostil, eu não sou homem de maquinações. Eu aperto a mão dele assim. E olho. Aperto firme, solto. Aí eu sento assim já mais tranquilo. Eu me dirijo pra janela assim. Eu fico olhando pela janela enquanto a mocinha, a Neta sai. Pois então, o que você quer comigo? Bem, pelos cartazes que eu vi nas ruas, eu vi que os anos que se passaram fizeram bem a você. Alguns poderiam discordar, mas os dias têm sido mais fáceis que os outros. Seu Raiden, é o seguinte, eu estou... Cena que entra no escritório agora. Eu vou lhe fazer... observa a conversa deles dois. Ô, senhor, sendo que pode ouvir nossa conversa, é basicamente uma troca de favores, informação de onde você está e ele saber o que eu quero com você. Basicamente, o que eu quero é derrubar Ladislav. Ponto. E onde eu entro nisso? Bem, eu acredito que, já que você conseguiu passar... Eu sei como é aquele mago. Se você conseguiu passar 20 anos sobrevivendo a ele, eu acho que você tem o que é necessário para o meu plano. E já que você é um cara que não tem nada a perder, se torna um inimigo muito poderoso. Eu paro assim, eu passo a mão na minha barba. Seria engraçado dar o troco pra esses campeões.
Ou com o Exatamente. próprio veneno. Exatamente. Porque você Se fosse há tem 20 anos atrás, a minha primeira proposta seria fazer uma raid no castelo bonito dele. Mas o tempo mudou, as coisas mudaram. Sabe como é a imortalidade? Eu quero inicialmente ver se eu consigo fazer o coelho sair da toca. Eu acho que o baile de máscaras não vai fazer ele sair do castelo dele. Na verdade, eu tenho certeza disso. Talvez um pouco de distúrbio no território dele faça. Eu olho pro Senec também. Eu já viro assim, né? Eu tava virando pra janela, eu viro de volta. Eu me sento à beira da janela e fico olhando pros dois. De que tipo de distúrbio a gente tá falando? Do tipo de distúrbio que só eu e você somos capazes de fazer. Considerando 20 anos atrás, eu não teria outra forma de descrever isso. Atrair uns portais, uns imortais também. Nosso último encontro não foi exatamente organizado, não é? Pois é, mas foi 20 anos atrás. Hoje, nós temos meios melhores. Eu olho pro Senec e fico esperando ele se manifestar, assim. Eu fico vendo a opinião dele diante de tudo isso. Cara, então, eu tô assim, olhando pra ele, com as pernas cruzadas, sentado na cadeira e só... Prossiga, né? Eu vou até mostrar a cara deles pra galera não perder, porque a gente, né? Mas olha eles, olha essa luz, olha essa fotografia. Isso é outro mundo. Tá este homem lindo aí. Eu vou até mandar pros meninos de novo, porque eles não estão vendo a gravação. Vou até mandar pros meninos de novo. Se bem que vocês estão vendo o Twitch, né? Alguns de vocês. Não tá gravando, eles não tá online, não? Tá online. Sim, as duas coisas. Se você olhar no Twitch, eu mandei agora aí no Skype. Perfeitamente. Pra vocês se apreciarem. Eu estralo os punhos assim. Olho bem pra ele. Quando a gente vai fazer isso? Olha, eu sou um cara meio sem paciência. A gente pode se encontrar. A gente pode se encontrar no antigo território de Ludak em 2 horas. Rapaz, que você tá metendo a mão aí na cumbuca dos outros? Ó o meta! Ó o meta! Eu passo a mão no queixo assim. Aquela delegacia ainda existe? Rapaz, ela ainda existe. Puta que pariu. Tá meio assombrada, né? Não tem vergonha na cara de vocês, mano. Tá assombrada porque Então, a primeira meta que liberou foi um jogo de fantasma. Tá assombrada lá. Lindo. Ó. Vocês vão partir pra lá? Não, eu vou. Na verdade, em 2 horas, eu vou observar como é que estão os meus marujos. Eles vão ali pro cais beber uma cerveja e vão deixar o meu território em paz. Seus filhos da puta. Eu abro a janela e Não. tiro o morcego e vou atrás dos meus marujos, ver como é que tá a situação. Quando ele sai, eu me aproximo do Senec, assim, sem fechar a janela, porque eu nem tô sentindo frio. A gente passou dessas coisas, né? Você concorda com isso? Eu não sei exatamente em que enrascada vocês pretendem se meter dessa vez, mas desde que minha empresa e meu nome estejam fora disso, bom, se isso não tiver nenhum interesse para mim e tiver para você,
faça o que achar melhor. Você não é um cativo meu. Te vira, maluco. Então eu olho pra ele. Pois bem. Suponho que não vai atrapalhar o seu pequeno plano com a Aneta também, não é? Bom, como ele disse, se não afetar os meus interesses. Pois bem. Então acho que você não vai se importar se eu trouxer um pouco das armas grandes, não é mesmo? E aí Então. antes dele... Pode falar. Você começou a responder, beleza. Você tava... Forgado. Então, nós dois Sumi sabemos com ela, que bicho. esse tipo de coisa não pode estar ligada a mim. Claro. Então, o que quer que vá fazer, eu repito, se não for de meu interesse e nem ligar ao meu nome, nem à minha empresa, faça o que bem entender. Do contrário, eu não aconselho. Pois bem. Até mais ver, Semic. E a próxima vez que me trouxer pra uma enrascada, pelo menos me mande um presente. E aí A eu... enrascada não é. Eu apenas favoreci o encontro. Eu gesticulo assim, tipo, tá bom, essas palavras bonitas aí. E eu fico em pé no beiral da janela, pulo pra fora também. E eu quero pegar um ou dois dos artefatos explosivos que estão escondidos onde só eu sei. Mas você pula, você sai correndo, vai virar morcego, vai fazer alguma coisa? Só pula. Só pulo. Eu tô na... Bom, beleza. bem, não, eu viro um morcego pra sair voando. Eu gasto esse sanguinho. Não, Pra chamar menos atenção. No problem. Ok. Nesse meio tempo, enquanto vocês ficaram conversando, o Sírio, ele fez alguns corres pela cidade, ele fez alguns encontros, e um dos encontros com ele foi que ele localizou e teve uma audiência com Borromil. E ele resolveu fazer uma parceria com os párias. Cara, tem que contar pro pessoal que tá assistindo. Você me Velho, trai, não tem como. Sombra, você me trai. Não tem como, o pessoal precisa assistir, velho. Pode falar, velho. Ele fez uma parceria com o Borromil, né? Um acordo porque os párias, ele obviamente ele ofereceu o território dele de caça para os párias, e os párias que precisam, obviamente, aceitaram. Entendeu? Nessa brincadeira já começou a aparecer uma infestação de párias aparecendo tanto Peraí, perto só uma coisa, eles não sabem do meu acordo, certo? Não tô falando mais nada. Não, mas os vampiros não sabem do meu acordo. Não. Ok. Eu tô descrevendo pro pessoal que tá assistindo, basicamente. Pessoas que estão assistindo, a descrição do mestre. A gente não tá jogando só pra gente. Não, sim, eu sei, eu concordo. Aí, pra explicar o cenário, a situação do cenário atual, começaram, obviamente, não é uma infestação, começaram a aparecer vários párias nos territórios dominados pelo Sírio. Ou seja, na região da delegacia e na região das fazendas próxima à torre dele. Isso não tava no acordo, mas tudo bem. A torre não? Não, a torre Não. não. De volta. Só na Beleza, cidade. então- Só na Todo mundo cidade. ressaltou hoje. Ok. Eles foram pelos esgotos mesmo. E na região da delegacia apareceram alguns páres. Ok?
Deixa eu ver, já que a gente tá abrindo as pernas aqui. Não, agora tem as 2 horas, não, tá vocês certo. iam se reunir. Não, tá certo. Eu mandei mensagens pro Lucas enquanto o pessoal ia fazendo o roleplay deles. E fui acordando essas coisas com ele. E a gente fez foi bem rápido, uma coisa bem sucinta. Na qual o resumo é o que o Lucas acabou de contar. Então, vocês vão fazer. Os 4 vão fazer alguma coisa nesse. O Jacob ia fazer, né? Ele foi verificar a matilha dele. Cara, você voltando pra sua residência agora, tá uma bagunça. O seu pack de predadores, né? Os seus marujos não demonstraram muito hábeis. Tá tudo bagunçado. Você vê sangue pelo chão. E aí aquele marujo que era mais lerdinho das ideias tá segurando agora o cotoco de onde era o braço dele. Um dos caras tá acudindo ele e o seu beta, sabe? Tá lá que nem um animal preso andando de um lado pro outro. Você vê que todos eles estão demonstrando não tanto na pele, mas na roupa, né? Estão demonstrando que passaram por briga, tem cortes, marcas de queimado. Mas o único que tá ferido mesmo é o seu marujo mais lerdinho. E aí, quando você entra, assim, eles olham pra você, assim. Reporte da missão. O que tá acudindo, o mais lerdinho tá... Ele não vai falar nada. Mas Na verdade, eu falo isso olhando pro Beto. Na verdade, ele liderou a missão e ele vai dar o reporte. Você pede pro Beta mesmo, assim. Dá a entender que é o Beta que tem que falar. Perfeitamente. Ele para de ficar andando assim, sabe? Aí ele vira pra você e fala assim: foi um massacre. Você mandou a gente para um massacre. Aqueles sacos de carne, eles estão muito bem armados. O Reinhard, a gente não conseguiu chegar perto dele. Vocês não sentiram a presença de nenhum predador, né? Claro que sentimos. O príncipe ainda tá se escondendo lá no palácio, mas parece Não. Algum predador por trás disso. Vocês não conseguiram invadir um local cheio de humanos, eu imagino que pelo menos lá tem algum predador dominando, alguma coisa do tipo, né? Ou não? Ele se aproxima de você e fala assim: a gente não conseguiu chegar... Ele cruza os braços. A gente não conseguiu chegar perto do Reinhard. Você conseguiria determinar se há algum predador dominando ele nessa situação? Há muitos soldados lá. Eles são muito bem treinados e eles têm muitas armas. Inclusive, não foi bomba o que fez aquilo. Foi uma metralhadora. Mas eu não falei pra vocês entrarem em conflito, eu falei pra vocês falarem com seus poderes, mas tudo bem. Eu já consegui fazer a missão que eu disse que era pra vocês e vocês não tinham noção, então vamos se recuperar um pouco, que eu ainda tenho coisa pra fazer essa noite. Aí eu perguntei, uma pergunta, esse cara ele tá bem fisicamente falando ou só o cotoco que tá ruim? Por hoje ele não tá mais em condições de combate. Entendeu? Mas ele vai ficar aleijado para sempre. A não ser que você ache o braço dele de novo. E ele vai ficar aleijado para sempre, mas ele não vai morrer. Então protejam pelo menos o campo de caça. Eu tenho outras coisas para fazer agora. Vou levar a gente para um lugar mais acima, senhores. Promessas.
O seu beta fala exatamente isso que o Diego falou. Cara, eu viro pra ele assim, agora tipo, eu perdi um pouco da parcimônia. Eu seguro assim a... Quer que eu faça o beta, Lucas? Ah, faz. Beleza. Ó, só então deixa eu dar umas guias pro beta. Pode falar. O beta não é besta, ele é o alfa, Tá. entendeu? Só que o beta sabe que do mesmo jeito que ele se tornou alfa e se tornou patrício, não, se tornou plebeu, mostrando que o superior dele era incapaz, ele sabe que se ele mostrar que o alfa é incapaz, só que ele não vai ser besta de se meter a mão na cumbuca, tô ligado. Exatamente. Todos os membros da gangue dele devem um favor pra ele. Tá. Que o favor é justamente sair de ser pária e viver aqui na sociedade. Entendeu? Ele pode simplesmente cobrar isso de vocês. Tá bom. E é isso. Eu acho que. Acho que é isso. Promessas e promessas, capitão. É a única coisa que eu ouço. Cara, eu interrompo, eu seguro assim o peito dele assim, com a mão esquerda assim. Promessas, todas eu cumpri. Onde você está agora, onde você estava 10 anos atrás. Se não fosse por mim, vocês três ainda estavam caçando lá naquele lugar onde só tem porcos. Aí eu solto assim, tipo, já como se eu tivesse já me tranquilizado. E ainda assim nos manda para um campo de morte. Exatamente, aqui é um campo de morte. Se você quer parcimônia e tranquilidade, volte para os seus porcos. Aqui é guerra, o tempo todo, a cada segundo. Se eu disse para vocês ficarem aqui agora, neste momento, vigiando, é porque a qualquer momento pode aparecer a merda de um predador e matar todo mundo. Se você não acha que é capaz de lidar com um campo de morte, você tá na cidade errada. O senhor já foi nesse campo de morte, meu capitão? Eu já fui e já voltei, eu caí e me reergui e levei todos vocês comigo. Mas os seus membros todos estão aí. Os dele não vão estar mais. Exatamente. Eu não estive com ele, quem estava lá com ele era você. E você, pelo que eu tô vendo, está inteiro. É verdade, então ele não tá valendo muita coisa. E eu rasgo o cara. Você vai rasgar. Não, isso não. Não pode? Tá bom. Não, Mas você pode sugerir ele rasgar o cara. Oi? Você pode sugerir ele rasgar o cara. Bom, verdade. Então, já que você acredita na minha liderança para com eles, eu acho que o seu subalterno precisa de algum corretivo, meu capitão. Talvez a prancha? Talvez nadar entre os tubarões? Cara, eu me aproximo dele assim, fico bem próximo, que nem eu fiquei da última vez com o Ludak. Vem. Quem era o líder da missão era você. Eu tô entendendo. Quem falhou com você foi você. Quem falhou comigo foi você. Quem falhou com ele foi você. Aquele braço que caiu ali foi o seu. Eita. Meu capitão. Boas, belas palavras. Cara, eu vou embora agora. Agora eu vou embora. Eu vou fazer um guisado pro senhor. Enquanto ele tá indo embora. Momento tenso. Cara, vai passar essas. Se mais ninguém quiser fazer outras coisas, vai passar essas 2 horas e vocês vão se reunir lá na delegacia? Próximo, naquela esquininha da delegacia. Então, naquele boteco. Aí entra aquilo que eu falei lá aquele resuminho que eu mandei. A hora que vocês começam a se aproximar da delegacia, vocês sentem várias presenças vampíricas lá. E ao mesmo tempo, vocês sabem que a presença de vocês vai ser detectada. Eu sei por que tem tanto morto-vivo aí. Não.
Eu uso um Não ponto. era pra ter nenhum. Hum, Aí, ó, tô usando aquela coisa, sabe aquela. Se você consegue ver a pessoa também consegue te ver? entendi. Ver esse Então, Cara, eu uso. vocês estão se aproximando e vocês sentem que tem lá. E Ah, então você tá se eles. aproximando junto? Não. Olha, eu não diria. Vocês estão se aproximando ao mesmo tempo porque vocês combinaram o mesmo horário. Cara, eu uso, Mas não estão um do lado do outro. eu uso um ponto de sangue pra esconder minha presença. Deixa eu ver como é que eu faço. Cara, Tô ouvindo. eu uso o ponto de sangue pra esconder minha presença e não só isso. Eu escondo minha presença com meu sangue e escondo minha presença fisicamente também, saca? Eu me intoco. Ah, ok. Você se esconde lá. Senec, você percebe a mesma coisa. À medida que você vai se aproximando da delegacia, você percebe que existem várias presenças vampíricas ali. As presenças também se dão conta de você, mas ainda ninguém está identificando ninguém aí no processo. Ok, então eu vou na mesma, né? Quanto menos pessoas me ver, melhor. Ainda mais se for um predador. Você vai ofuscar sua presença, sua aura. Uhum. Ok. Paulo? Pois não. Mesma descrição dos caras, pô. Pois não. De repente, uma mão segura teu tornozelo, assim, ó. Não, tava zoando. Então, uma criança. fiquei meio. Você ia falar tua anca, eu fiquei meio. Não, Se eu sua lista falei passou. errado. Se sua lista passou. Cara, volta um pouquinho que eu perdi uma parte. Ah, ok. Você tinha marcado com seus aliados Na delegacia. na delegacia. E aí, quando você começa a se aproximar da região da delegacia, você nota presenças vampíricas. Ah, sim. E você sabe que essas presenças vampíricas também vão poder notar você. Mas se eu notei, elas já me notaram também, certo? Sim, mas assim, tá uma distância, pode ser só um cara passando, entendeu? Pode ser um outro predador passando pela região. A questão é que você vai indo na direção delas, você começa a se tornar mais evidente, eles vão te procurar e desenrola a Eu quero história. me tornar um cachorro, cara, e disfarçar ofuscar a minha presença. Ok. Cara, eu vou ter que fazer essa continha aqui. Ah, não, tá ok. Meu Deus, não Cara. vou ficar louco de novo, não. Você como cachorro, é que os outros se escondem assim, mas você como cão, você vai lá e você percebe que pelos becos existem assim vampiros, assim, mendigos vampiros. Eu fico olhando assim, eu vou São passando por vários, são eles, eu vários. cheiro. Não, eu tô ligado, mas Se cruzam, mas você vê que tem uns 4 ou 5 párias aí, eles estão caçando nessa região. A delegacia já é um posto avançado do exército alemão, entendeu? Então na rua tem aquelas coisas de metal lá, parece umas estrelas pra Isso chama- bloquear veículo. Isso chama Dragon. Os dragões, são dragões. Ok. Existem dragões na rua. Tem uma metralhadora montada no topo da delegacia. E vários soldados andando assim.
né, que os párias estão evitando eles a todo custo. Soldados armados, você vê aquele granada afivelada no cinto, né? Os párias estão evitando a todo custo e tentando pegar um ou outro desprevenido para se alimentar. Eu só acho, né, que eu virei um patrício. Só acho. Possivelmente. É só você fazer reconhecer e aí você perde esses... Não. Tô falando besteira. É só você fazer reconhecer esses favores aí que te devem. Só que o da Aneta ainda é uma promessa. Você tem que cumprir a tua parte para ela ficar te devendo. Uhum. Próximo jogo vai ser dia 18. Perfeito. Dia 25. Ok. Então, Dia 18 vai ser o de aqui de Desmortos e dia 21 o de Sombras Urbanas. dia 14 não vai ter agora? Não. Aliás, eu ia até mandar mensagem, acabei não mandando. Beleza. O Raul não pode, eu também não posso, porque era inesperado, né? Então já tinha compromisso, então vai ficar pro dia 21. Ok. Bom. Galera, dia 25 tem jogo, vamos aí. Não, dia 25 não tem jogo, não. Eu não vou estar nem aqui. Especial de Natal, porra, internet, tá tudo aí nas linhas, velho. Tá gravando? Posso dar o apanhadão? Tá gravando, peraí só um pouquinho. Todo mundo quietinho, por favor. Pode ir. Então, agora a gente vai encerrar a nossa sessão com Hilbert e Jacob ocultando a presença deles, dos outros predadores do local e se escondendo. Com o Senec e o Jacob ocultando a presença deles e se escondendo dos predadores no local até descobrirem o que aconteceu, e Hilbert na forma de cachorro investigando. E Círio, que está num local secreto que a gente vai ficar sabendo o que aconteceu na próxima aventura. Agradeço a todos por terem assistido. Um like aqui no nosso vídeo, sigam o canal. Paulo, sua despedida pra galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Pessoal da live, a gente chama vocês. Desculpem os problemas técnicos ao longo da live. E eu tô louco pra ver o que a gente faz com esses nazistas safados em Praga. Até semana que vem. Dimitri, sua despedida? Galera, antes de dar a despedida, eu queria falar que achei muito interessante essa parada de modificar a maneira que o seu personagem ele atua, né? Eu saí de demônio para lobo, a interpretação é completamente diferente. Pode até parecer que não, mas foi pra mim, eu senti isso. E então o jogo é foda e é por isso que tá financiado e a gente vai alcançar muitas metas a mais aí, galera. E é isso, e valeu e falou. Obrigado por assistir, obrigado por financiar, obrigado por serem essas pessoas que têm muita paciência de assistir a gente assim. A gente ganhou dois seguidores agora, fora da live. Senhores, amo vocês. Olha aí. Muito bom. Gente, muito obrigado. Obrigado, hein? Renê, sua despedida pra galera. Pessoal, acho que não tem nada que eu diga que os demais não tenham postos ainda, certo? Muitíssimo obrigado. O jogo é incrível, vocês fizeram isso, certo? Estamos aí neste momento, faltando 23 horas para terminar a campanha. Tem muito confirmamento ainda. No prazo de confirmamento, a gente tem quase certeza que vai bater 2 metas antes desse financiamento acabar. E ainda não acabou o jogo, tá? O Senec está só um passinho aqui, falta quase nada para virar patrício, então não percam o próximo episódio. Quase.
Diego, sua despedida. Uma boa noite para vocês. Acompanhem para verem como que um verdadeiro predador domina suas presas. Os outros estão aqui presentes. Tô brincando, não. Humildade sempre, por favor. Obrigado, gente. Valeu por ter assistido. Depois dessa, o cara ainda manda humildade. Obrigado a todos por estarem acompanhando a gente. Obrigado a vocês 4 por estarem aqui aturando esse jogo. Tá demais, velho. Tá muito bom. É um prazer, velho. Como eu disse, também não podia metralhador é avisar meu, o próximo. Final, não. E agora eu me despeço. Câmara obscura, acenda seus faróis e nos sigam na escuridão. Boa noite.